E como é que chegou esse assunto aqui para você, Elvis, dessa notificação? Primeiro explica para a gente que notificação é essa, quando é que ela começou, é uma lei federal, por que ela existe? Explica isso para a gente, Elvis. Ivan, ela é uma lei federal, né? Ela é da Receita Federal, na verdade, né? Temos as instruções onde ampara ela ali. São duas instruções que a Receita Federal, instrução normativa, é a 2061 de 2021 e 2021 do ano 2021, que são a lei onde fala um pouco mais sobre essa situação. Essa notificação como que surge essa notificação? No momento que você dá entrada na prefeitura para construção, reforma, ampliação que seja, a prefeitura ela é obrigada a informar a Receita, né, sobre essa construção. E essa construção ela precisa de uma mão de obra, né, que seriam os pedreiros ali. Então a Receita ela cobra essa regularização da mão de obra prestada na obra, que é o INSS da obra. E muitos contribuintes ali, né, eles não se atentam, não têm esse conhecimento que essa taxa ela é obrigatória. E acaba deixando passar o tempo, e a Receita vem notificando agora, depois do ano 2021, vem notificando esses contribuintes que não regularizaram sua obra. Ô Elvis, então isso aqui, na verdade, quando você faz uma obra, você notifica, obviamente, o município, se for fazer uma obra legalmente, né? Você contrata lá o profissional, seja o arquiteto ou o engenheiro, que vai montar um projeto da sua obra, e esse projeto é aprovado pela prefeitura, tem fiscalização, com alvará, tudo isso. Essa regularização é que informa a Receita, então, que você está fazendo um trabalho, é isso? Exato, é isso aí mesmo. E aí, quando você termina essa obra, a Receita te notifica cobrar o que seria um imposto relacionado aos trabalhadores, ao pedreiro, aos profissionais que fizeram a sua obra, Elvis. Você não paga esses impostos para o município, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Receita está te cobrando outra coisa. Ô Ivan, uma confusão muito grande que fazem em relação a isso é o ISS e INSS. São as duas taxas distintas, né? Uma não tem relação com a outra. Que o INSS seria uma contribuição previdenciária, né? E o ISS em cima da prestação de serviço, que é cobrado pelo município. Então essa é uma confusão muito grande que existe sobre isso. Certo. Entendeu? Ô Elvis, você me contava aqui em off que essa cobrança começou em 2021, bem no período aí pandêmico que a gente já estava, e a ideia provavelmente da Receita é arrecadar recursos nesse período aí, né? Igual eu te passei aqui, Ivan, o que acontece? Eu trabalho com essa parte de serviço desde 2014, então assim, a Receita vinha querendo melhorar o sistema já faz um tempo. Eu li algo sobre em 2018, para você ter uma ideia. Em 2021 ela melhorou o sistema, mudou com essas normativas e teve meio de começar a cobrar o contribuinte até de forma online, né? Seria ali mandando pelo ECAC, pelo Gov, então onde que ela conseguiu pegar essas obras de maneira mais facilitada. Ô Elvis, a grande questão é por que a gente tem tanta dificuldade para entender uma notificação como essa? Por exemplo, quando eu recebi essa notificação de uma reforma que eu fiz em 2017, 155 metros quadrados aí de obra, né, de reforma. Quando eu recebi essa notificação, você não conseguia a resposta, procurei advogado, procurei prefeitura, contador, o próprio profissional que fez o meu projeto, e absolutamente eu não tive resposta, não saberia como resolver essa situação, e aí até te encontrar. Por que é tão difícil de ter informação sobre como resolver esse problema aqui? Ivan, quando falamos de projeto, ela já começa a complicar um pouco, porque é muitas informações. E nesse caso ali, ela embola um pouco, entra na parte jurídica ali, a parte contábil, então assim, junta muita informação. Então assim, e o risco é o quê? Que no momento que você lança uma taxa, né, de forma errada, a Receita é declaratória. Se você lança de forma errada para você reverter essa situação, é muito difícil. Sim. Então assim, por ser uma questão onde que você tem que ter muita informação, muito conhecimento, acaba que muitos não buscam esse conhecimento para se aperfeiçoar. Ô Michael, e aí, Michael? Ô Elvis, aí que está a situação. Bom dia, bem-vindo aqui ao programa Voz no Nome do Campo. E Elvis, a dúvida é a seguinte: no momento em que eu vou fazer uma reforma, uma construção, eu vou contratar ali o engenheiro, o arquiteto, como o Ivan bem disse, né? Eu vou contratar um profissional que venha ali apresentar o que eu preciso, o necessário para essa construção.
quem é que tem essa obrigação de informar o proprietário, o dono da obra, quem é que emite essa taxa? Porque o que a gente observa é que o pessoal está construindo, mas não chega documento nenhum para pagar, não chega essa informação. Quem tem essa obrigação? A obrigação é do proprietário ou do dono da obra, né? Claro que dificilmente o dono da obra ele vai ter o conhecimento, né? Pelo menos a grande maioria não vai ter o conhecimento. Então assim a gente acaba informando, né? O engenheiro, o arquiteto deveria prestar essa informação de forma mais simples, né? Para tentar o contribuinte facilitar na hora de poder lançar essa taxa. Um conselho que eu sempre dou é o quê? Procure alguém especializado, né? Um contador, advogado ou até mesmo engenheiro ou arquiteto que entenda do assunto para conseguir fazer esse lançamento de forma correta. Porque, igual eu coloquei aqui, é muita questão, muita informação. O projeto ele tem muitas situações diferentes. Então, assim, cada caso é um caso. A gente não consegue pegar vou seguir um parâmetro só. Não, cada caso, um é diferente do outro. Ô Elvis, outra coisa que gera também uma dúvida é se essa cobrança, essa notificação está vindo para pessoas que fizeram reformas, assim como eu, ou somente isso aqui deveria ser cobrado para quem está construindo? Então, Ivan, até o presente momento, eu acredito que a prefeitura não tem como informar de forma diferente se é uma reforma ou uma construção nova, né? No meu ponto de vista, teria que arrumar algum meio para tentar identificar, né, e distinguir essas obras, até mesmo para não gerar essa taxa, que se a gente for analisar uma taxa cara, né, uma taxa de valor bem alto, né, tem taxas aí que passa de 15, 20 mil tranquilamente. Tá, mas essa taxa, Elvis, quando você está fazendo o projeto, tem como o cidadão já emitir essa taxa aqui de INSS ou não? Agora vamos... Que aí eu acho que liga com a pergunta que o Maico fez anteriormente, de quem que é a obrigação de fazer, de informar essa taxa, porque eu fiz a minha reforma, ninguém me falou que eu tinha que pagar INSS do meu pedreiro. Então, como é que eu faço para gerar isso e regularizar isso também? Uma informação que a gente tinha que deveria ser regularizada após o término da obra, certo? Uhum. Pela lei da Receita, ela fala o quê? Você deve abrir o processo após 30 dias de iniciado sua construção. Então, quer dizer, não é depois do término. E você fazendo um acompanhamento correto, ela tem alguns fatores que ajudam você a descontar, né, esse valor. Você consegue pagar ele mensal e no final você não vai ter taxa para pagar mais e de forma bem reduzida. Tá, e tem como burlar isso aí? Porque nem todo mundo foi notificado, Elvis. Por que uns são e outros não? Então, possivelmente, Ivan, a Receita não... Como tinha um número de obra muito grande para ser regularizada, né, a Receita teve que notificar. Eu acredito que ela buscou obras maiores, né, até mesmo pelo recurso que viria seria maior. Esse eu acho que foi o primeiro passo. E eu fui o contemplado. Diga, Marco. Na verdade, o que a gente observa é que a prefeitura ela tem esse envolvimento porque ela sabe, né, ou deveria saber das obras que acontecem. Seria por intermédio da prefeitura, Elvis, que o governo federal, por exemplo, fica sabendo dessa obra? Exato, a prefeitura ela é obrigada a informar o alvará. No momento que você dá entrada num projeto, a prefeitura te libera um alvará de construção. Então, assim, nesse momento, a prefeitura ela é obrigada a informar a Receita. Para você ter uma noção, não sei em município em volta, mas em Juína hoje, a Receita, o programa que gera o alvará é o mesmo programa da Receita. Então, hoje, automaticamente, ela é informada. Há um tempo atrás, tinha um programa separado, que todo mês era enviado, né, os arquivos que davam entrada na prefeitura, era enviado para a Receita. Até o dia 10 ali era enviado. Era o Cisobra, se eu não me engano. Ô Elvis, diga, Michael. Eu tenho uma dúvida, Ivan, porque é muito comum, existem aquelas pessoas que vão construir do zero e dependendo da obra não tem para onde correr, ele vai informar os órgãos competentes. Mas nós sabemos que é comum também, Elvis, aquela pessoa que mostra um projetinho da internet para um amigo que é pedreiro, ou às vezes o cara tem ali o dom de desenhar, ou seja, ele vai entrar num acordo com o amigo dele ali, vai meter a mão na massa, vai construir sem ninguém e não vai informar ninguém, obra, sem né? ninguém saber. Nesse tipo de caso, existe a possibilidade da própria prefeitura e o governo federal identificar essa obra que foi construída do zero, sem projeto nenhum, e cobrar esses impostos? Então, a situação... eu vou entrar numa outra área aqui agora. Eu fui fiscal da prefeitura há 11 anos.
Então, assim, a gente... Nessa parte aí, você tocou na ferida. O que acontece? Eu sabia. O que acontece? Quando você constrói irregular, você tá correndo o risco de receber uma multa tanto da prefeitura ou até mesmo do órgão federal, que é o CREA. Mas, finalizando sua pergunta, não foi nem essa, né? O que acontece? Se você não informa nem ninguém, e se o fiscal, infelizmente, não passou na sua obra para te notificar, não vai ter essa informação. Então, você construiu um irregular, né? Não vai ter como ela saber dessa situação. Apesar que a prefeitura pode te notificar, você apresentar o projeto, né? Mesmo depois de pronto ali, a prefeitura tem o direito de cobrar esse projeto irregular. É, isso aí, é importante, né, que quem vai construir ou vai reformar, procure um profissional, temos bons engenheiros, bons arquitetos aí para ajudar você a ter um projeto bonito também, né? Mas tem muita gente que mete a cara justamente por isso, para fugir desse monte de coisa, porque tudo gera custo, né? Se você vai fazer uma obra regularizada, você tem além da contratação do profissional, você também tem os alvarás, todas essas licenças. O Elvis, você tem recebido muitos casos semelhantes a esse aqui que eu tô trazendo no programa, né? Vem aparecendo vários casos desse daí. Um em especial esse dia, Ivan, que gerou um pouquinho até de medo, porque até então eu não tinha visto, é que eles colocam, se você for reparar na notificação, coloca a questão da multa, né? Isso. Então eu não tinha visto sendo lançado por ofício, até eu receber. Essa semana eu recebi um caso de uma obra era uma obra antiga, que de fato acho que até... Era uma obra finalizada em 2018, mas demorou, pediu o habite dela. O habite só foi liberado em 2020. Então, assim, acabou que a Receita notificou e lançou por ofício. E o que assusta um pouco mais é o quê? Que essa pessoa ela não recebeu essa notificação de forma física. E até mesmo pelo sistema a gente não conseguiu identificar a notificação, somente os lançamentos já com a multa. Certo. E teve gente, será que foi multado? O que você falou por ofício é porque não recebeu, portanto, essa notificação, né? Agora, Elvis, na notificação tá aqui explicando, né, como é que a pessoa tem que fazer, tem que acessar o site e tal. Se eu tivesse acessado o site aqui e, quem sabe, tentado gerar um boleto, talvez eu estaria reconhecendo a dívida. Exato. Aí, no caso, o que eu fiz? Procurei o profissional, no caso o Elvis que está aqui com a gente, o Elvis montou todo o processo, apresentando a minha defesa, dizendo que era uma reforma, apresentou todas as informações. Qual que foi o valor da minha multa no meu caso aqui, você lembra? A sua taxa para pagar, se eu não me engano, era 18 mil. 18 mil e nem multa tinha ainda, né? Não, porque eu tô dentro do prazo, né? Sem multa, mas 18 mil reais, Michael, por uma reforma de 155 metros quadrados. A reforma custou 5 e a multa... 18 mil, 18. Exatamente. Então, assim, é um negócio sério isso aqui. Então, por isso que a gente trouxe esse tema aqui no programa, para alertar a região inteira, e trouxemos aqui o profissional para poder tirar essas dúvidas aqui do nosso ouvinte e ajudar a solucionar, porque a dor de cabeça que eu tive, com certeza tem muita gente tendo agora, sem saber nem para onde correr. E daqui a pouco tá pagando multas absurdas. Agora, o Elvis, também temos casos aí de construções enormes, né? Temos pessoas construindo mais de 1.000 metros quadrados e tudo isso gera altas multas também, né? São valores, uma obra acima de 1.000 metros quadrados, são valores assustadores. Na verdade, se você fazer um lançamento sem um acompanhamento, são um valor que passa tranquilo aí de 150, 180 mil reais. De taxa. De taxa? É isso mesmo. É um valor estratosférico, né? Isso aí. E, então é importante que todo mundo esteja atento. E dá para fazer o que nesses casos? Como é que se resolve? Então, sendo feito o acompanhamento, Ivan, tem as normativas que eu passei agora há pouco, qualquer coisa eu repito daqui a pouco, ela te traz os fatores de ajuste, onde como que eu posso te dizer? Você está declarando, eu vou te dar um benefício. É mais ou menos, eu acho que é isso que a Receita entende, né? Você está declarando de forma correta, eu vou te dar um benefício, que acaba gerando desconto. Essas taxas mesmo acabam gerando mais de 50% de desconto. Então, assim, sendo bem atrativo você acompanhar a obra desde o início. Tá aí, gente, as informações do Elvis. Ô, Marco, e aí, Marco, você vai reformar, construir nos próximos dias? Na verdade, a gente começa a se preocupar, né, Ivan? A gente pensa em fazer algo no futuro, inclusive falava essa semana, né, pensando em construir alguma coisa, mas se você for olhar a inflação, preço do material, mão de obra e a carga tributária, a gente desanima, né? Desanima realmente. Acho que talvez é por isso, né, que o pessoal burla muito o sistema, né? Não quer ter essa responsabilidade de pagar os impostos. Agora, Elvis, eu tenho uma dúvida.
No caso da pessoa que não busca regularização, ela não recorre, ela não busca um profissional, no caso você, para ajudar, e não toma medida nenhuma, o que acontece com ela? Vai deixando, empurrando com a barriga, né, Maico, no linguajar popular, né? Ô, Maico, você quer dizer no caso que já foi notificada? A pessoa foi notificada e não fez nada. Já teve a multa, não foi atrás de resolver nada. Pode acontecer alguma coisa, no caso acontece alguma coisa só com ela, com o imóvel, o que acontece? Vai positivar a certidão primeiro, né, Elvis? Então, Maico, eu acabei de colocar um caso aqui, que foi o primeiro que chegou pra mim, que a Receita lançou por ofício. Ela lançou e o CPF do cara tá bloqueado, tá com a dívida no nome, né, e não tá conseguindo certidões. Isso daí... Ô, Maico, a gente fica devendo na padaria, Maico, já surge o CPF, você imagina dever pro governo, Maico? Pra Receita ainda? Pra Receita Federal? Esse povo que tem uma fome desgramada por arrecadar recursos, você imagina dever pro governo federal? Então, tem que estar atento, gente, que o negócio é sério. Maico? Na verdade o que a pergunta é porque existem casos de não cumprimento de algumas leis que o sujeito pode perder o imóvel, pode ir a leilão, além desse bloqueio do CPF. Então é importante a gente falar sobre as possíveis penalidades, além da negativação do nome, se outras situações podem vir a surgir, né? Porque o cara tem uma dívida com o governo e o governo vai cobrar. Essa questão eu já não sei te responder qual que é a consequência mais severa, né? Mais drástica ali. Eu não consigo te responder. Mas o certo é evitar, né? Com certeza. O Maico falou uma questão interessante aí da questão de burlar. Às vezes as pessoas não fazem projeto e isso talvez seja um grande problema que a gente tem visto aí Brasil afora, né, com obras mal feitas e deixa a cidade feia, porque se faz algo tudo fora do contexto, fora das normas. A gente sabe que existe uma legislação, né, para construir, tem que respeitar o distanciamento da rua, enfim, são tantas regras que os profissionais sabem disso, engenheiros, arquitetos. E às vezes as pessoas burlam justamente por causa disso. Porque eu vou falar um negócio pra você, Marco. Você fazer uma obra toda legalizada não custa barato. Além de contratar os profissionais que têm os seus custos, você tem que contratar a mão de obra, comprar esse material hoje que está em alta. Eu, por exemplo, fiz a minha reforma e quis fazer tudo certinho. Fui lá, fiz o ABITS, né? Inclusive o Ed falou, isso aqui também é bom para o processo. Fiz o ABITS todo, mas resultado, o meu IPTU quase dobrou o valor por ter feito a ABITS. Então, assim, às vezes você quer fazer algo para ficar tudo certinho, tudo bonitinho, mas você arruma para a cabeça, porque o meu imposto quase dobrou. Então, o Brasil, eu acho que deveria ser o contrário. Quanto mais certo você deve ter privilégios por ser correto. E não, é o contrário. Quanto mais certo você age, mais problema você tem. Que é o meu caso aqui, eu fiz tudo certinho, mas recebi a notificação aqui da Receita Federal para pagar o governo. Paga para ser feliz, né, Ivan? Exatamente, então não tem jeito de escapar não. Agora, Elvis... Mas é porque eu estava falando, Ivan, a gente olha para essa questão do governo e em tudo a gente se lasca, essa é a verdade. Você tem um veículo, esse ano aqui eu paguei R$3.000 praticamente de PVA. E se você não paga, você anda na rua, cai na blitz aí, o guincho vem e recolhe seu carro. Então, no caso da casa, eu fiquei na dúvida, né? Se você não paga uma multa, que nem numa obra aí, que nem o Elvis falou, que chega próximo de R$200 mil, daqui a pouco vai fazer o quê? Vai confiscar a casa do cara, vai leiloar? Então é perigoso, né, Ivan? Esse governo não dá para duvidar muito, não. Vou botar você debaixo da ponte, viu? Agora, Elvis, quem está nos ouvindo agora em toda a região, tá com esse problema, ou vai ter nos próximos dias, porque às vezes não recebeu notificação, mas daqui a pouco recebe e fala, caramba, eu ouvi isso lá na Band FM. Teve o Elvis lá comentando sobre esse assunto, o Ivan também passou por isso aí. O que deve fazer? Você tem um escritório em Juína, quem está precisando solucionar esse problema aí, procurá-lo. Aonde, Elvis? Dá as dicas aí. Ivan, tem um escritório aqui em Juína, na Avenida 9 de Maio, em frente ao Martinello. Aos fundos da rodoviária de Juína, isso, né? No fundo da rodoviária ali, ao lado do antigo prédio agropecuário. E um ponto de referência interessante, em cima da defensoria. Aí, ó, já está perto da justiça ali, né? Se nada der certo embaixo, sobe em cima, né? É isso aí, vai ali primeiro. Colocar um ponto aqui, Ivan, que o que acontece? Uma coisa que muita gente tinha dúvida em relação a essa taxa do INSS, porque na cabeça até de alguns engenheiros e arquitetos, que quem iria financiar era obrigatório, porque essa taxa do INSS, que gera certidão negativa,
é que a gente usa para averbar o imóvel no cartório, né? Averbar essa construção na margem da matrícula. Então, assim, é usada para financiamento. Então, assim, tem o benefício também no final, né? É isso aí. Isso aqui, gente, às vezes nós estamos... Não é só em Juína, não é só em Brasnorte, é o Brasil inteiro, tá? Essa notificação é Receita Federal, Ministério da Fazenda. Então, ela pode estar ocorrendo em qualquer lugar nesse Brasil inteiro e essa informação é útil para todo mundo. Qual que é o telefone para contato, Elvis? O telefone para contato é 99201-3448. 9201 3448. Se você está passando por isso, precisa tirar dúvidas, o Elvis está à disposição, atende aí esse número WhatsApp também e vai te ajudar a solucionar esse problema, assim como ajudou a resolver o meu caso, vai ajudar você também a resolver seu problema aí relacionado à construção aí dos últimos 5 anos, Elvis. Ivan, eu queria colocar aqui, fazer um agradecimento. Tem alguns engenheiros que é alinhado aí com essa parceria, que se preocupam com essa questão. Né, tem o trabalho hoje, já faz mais de 6 anos com o Claicon, né? Outro engenheiro que sempre me procura para tirar dúvidas, o Gelson, né? O Udner, né? E corretores também, o Márcio Baraldi ali, o Gilian, o Fabinho, sempre tá com a gente ali para tentar... Essa turma tá na lida diária, né? Encontra com a situação, fala, já sei quem resolve, vamos lá pro Elvis. Então, assim, traz ali pra gente esses problemas, pra gente estar resolvendo, né? E se preocupando primeiramente com o seu cliente, né? Porque sabendo desses valores de taxa, sabendo que tem mecanismo, né, que a gente consegue talvez reduzir ali, ou até mesmo o caso que o Ivan teve ali, que a obra tinha bem mais de 5 anos, foi comprovado e isento as taxas. As taxas seriam absurdas. Eu ia concluir justamente com isso, porque às vezes as pessoas estão aí preocupadas, mas e aí, o Ivan sobrou quanto? De 18 mil ali que viria de dívida. Isentou, né, Elvis? Isso aí. O Elvis conseguiu montar um processo que isentou, então dormi feliz. Então você consegue até pagar um costelão para nós, né, Ivan? Com certeza. Dessa, né? Com certeza. Depois dessa aí, Maicon, uns 2 até, viu? Porque vou sair no lucro ainda. Elvis, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Voz do Homem do Campo, que também é utilidade pública, informação aí para o nosso ouvinte, né? Estamos falando para uma grande população aqui, toda a região oeste nos ouvindo nesse momento, e essa informação de fato é extremamente necessária e importante. Então, muito obrigado, viu, Elvis? Ivan, eu que agradeço o espaço e que Deus abençoe a todo mundo, um ótimo final de semana. E deixar também aqui comigo, não trabalho sozinho, junto com a minha esposa, a Cleidiane Agostini, também trabalha com a gente ali nessa lida, né? E estamos aí, graças a Deus, Deus vem abençoando cada dia mais nosso espaço. É isso aí. Elvis Agostini, gente, contador, corretor de imóveis, atende em Juína. Então, se você está passando por algum problema aí relacionado a outros trabalhos também, é só acioná-lo aí pelo contato que ele já divulgou, que ele vai estar à sua disposição. Obrigado, Elvis. Agradeço, Ivan.